Isso aqui é o epicentro geográfico europeu, no quesito de águas. Então vocês vão ver ali, por exemplo, das águas desde que saem da Noruega até as águas que chegam lá em Lisboa, tá? Essas águas aqui é o centro de tudo. Você pode ver que elas dessas águas, depois da corrente, elas passam até na Nigéria, Algéria, né, e elas vão para o mundo inteiro, até Nova Zelândia. Mas aqui, essas águas que estão aqui agora, é um ponto geográfico de centro, é a interseção de todas as águas. E aqui essa cidade ela tem uma coisa muito profética, porque ela é uma cidade de encontro das águas. São dois rios diferentes, é como o Rio Grande Negro e o Solimão, Solimões, que se encontram. E são cores diferentes dos rios. E eles andam lado a lado. Depois eles se misturam, que é a junction, que a gente chama de junção. E aqui são as águas, realmente aqui é o epicentro de todas as águas. Eles fizeram esse evento, esse monumento, para mostrar. Então, aqui a gente faz muito ato profético, né? Quando a gente ora aqui, toca toda a Europa, né? Uau. Vamos ser um pouco profético? Vamos. Então tá. Essa aqui é a primeira igreja onde Calvino entrou e destruiu as primeiras imagens. Foi aqui que o movimento Reforma Protestante começou. Deu início de verdade. Exatamente. Agora olha que loucura. Onde as águas se encontram, pegou, Uau. a igreja se renova. Uau. Onde as águas se encontram, a igreja se transforma. Hoje, isso aqui, até hoje, não é mais igreja católica, se tornou igreja protestante. Então era uma igreja católica que foi quebrada e agora é uma igreja protestante. Uau. Uau. Então, onde as águas se encontram, o renovo chegou. Vamos lá? É onde altares, né, e potestades são desestabelecidos, destronados, né? E agora aí você faz sentido, né? Talvez Calvino nem sabia disso, mas com o centro aqui dessas águas, a gente está falando do bairro Águas Vivas, que é o projeto do Calvino, de Águas Vivas, o bairro Águas Vivas. Então tudo está envolvido na água. Faz sentido? Muito sentido, porque a Bíblia toda fala de água, né? Pois é. Gênesis tinha água, em Moisés teve água, Moisés veio das águas. Você tem ideia? Foi aqui que aqui começou o Zovive. Quando ele construiu o Zovive, ele abriu João capítulo 4 e começou a falar sobre as águas vivas. As águas né? vivas. Exatamente. Incrível, incrível. Da Samaritana, né? Porque aqui ele está falando da igreja gentílica. Ok. Da igreja dos gentios, da igreja dos forasteiros, da igreja dos de fora. Dos rejeitados, da igreja dos rejeitados, dos excluídos. Exatamente. Lembrando que aqui é o muro original. A cidade de Genebra, ela terminava aqui. Ela começa aqui e termina aqui. Então daqui para dentro que é a Genebra. Daqui para fora era o futuro. Ok. Quando ele abre aqui o bairro de Águas Vivas, ele está dizendo que o que virá depois disso vai ser muito maior, que são as nações. Uau. E que é o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Muito forte, né? Muito poderoso. Gente, é um lugar literalmente histórico, profético. Às vezes a gente não tem dimensão, talvez ele não teria dimensão, que ele tocaria as nações, o mundo, né? Ao ponto que quantos e quantos líderes vêm, quantos peregrinos vêm aqui para entender por que um homem tomado pelo Espírito de Deus, por uma visão, por um projeto que está no coração dele, queimando no coração dele, por que esse homem foi tão especial? Oração, devoção e amor pelo povo, amor pelas nações. É isso que movia Calvino. Bora. Aqui a gente está entrando na cidade antiga de novo, outra vez. Aqui é aquela mesma avenida, não? Que é outra, né? Que já é outro lugar. A gente está do outro lado da cidade, tá? E aqui a gente tem realmente a formação original do muro. Lembra aquela história da escalada que eu contei para você ontem? Não falou. Lembra da história da escalada, onde os franceses subiram? Lembrei. Então foi exatamente esse muro aqui, onde eles subiram. Exatamente. Mas foi na época da Revolução? Não, foi em 1602. A Revolução foi quando? Na verdade, foi um pouco, acho que 100 anos depois, né? 700. Aqui foi a primeira fonte de água potável de Calvino. Aqui, historicamente falando, é realmente a original. Então, o que a gente está falando aqui tinha o pão, onde ficavam os pães, a cesta de pães. Permaneceu. Né? Aí você tem água para o cavalo ou para os animais. Você tem a água para aqueles que têm sede. E aqui nesse interim ficavam as roupas.
Vocês estão percebendo que a gente está fora da cidade? Aham. Está na entrada da cidade, que ele diz o seguinte: nem aqueles que precisam entrar, que não precisam entrar na cidade também precisam ser cuidados. Então, não somente aqueles que estão dentro da cidade. Peregrinos e forasteiros, né? Exatamente. Não só aqueles que estão dentro da cidade nós cuidaremos, mas até aqueles que passarão por fora dos nossos muros serão abençoados. Essa é a consciência de Calvino. A consciência do futuro, né? A consciência de eu tenho que transbordar. Eu tenho que transbordar. Aqui a gente está entrando na primeira igreja luterana da história. Essa aqui é a primeira igreja luterana. E os luteranos, quando chegaram aqui, por incrível que pareça, muita gente pensa que a igreja pré-reformada é a igreja luterana. Que é a igreja de Lutero. Só que o movimento luterano não é de Lutero. Foram discípulos de Lutero que criaram a igreja luterana. Então, tanto é que a igreja evangélica luterana. Tá? E aí, sabe o que eles fizeram? Vocês podem ter uma igreja luterana aqui. Escuta essa. Vocês podem ter uma igreja luterana, mas ela não pode ter cara de igreja. Olha só como ela tem cara de prédio. É mesmo, não. Agora, se você entra dentro da igreja, ela é um templo. Não é um templo. É um templo, é oco. Mas é a fachada que não tem cara de igreja. Porque a única igreja que podia ter fachada de igreja eram as igrejas de Genebra.